Clientes não fecham, dinheiro não entra. Como fechar contratos de honorários e fazer mais dinheiro? Se aí para você, doutora, os clientes não estão fechando contratos, o dinheiro não está chegando, está muito trabalhoso, você está fazendo muito esforço para você poder fechar os contratos, fica por aqui, porque hoje nós vamos compreender o que está por trás desse movimento. Porque eu quero que você imagine como seria se você conseguisse fechar contratos com os seus clientes de forma leve, natural, logo no primeiro atendimento. Seus clientes já fechassem com você na primeira sessão, atendimento que você fizer. E como ainda seria se você nem precisasse se preocupar com essa situação e os clientes já te procurassem porque sabem do teu valor de entrega, da resolução que você faz, daquilo que você resolve nos conflitos, e você sendo uma profissional bem posicionada e valorizada, eles querem você. Eles nem cogitam uma outra profissional. Independentemente do valor dos teus honorários, eles querem fechar com você. Como seria isso? Boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas por aqui. Hoje nós vamos falar sobre este lugar, contrato de honorários. O que é que está por trás dos contratos de honorários? Clientes, honorários, dinheiro, o que está aí que não está acontecendo? Por que você não está fechando contratos? Por que os clientes não estão fechando com você e assinando? Então hoje nós vamos falar sobre esse lugar. Eu sou Marcele Barrabac e quando eu estava advogada, eu era muito boa como advogada, mas tinha uma coisa que me incomodava demais. Eu trabalhava muito, eu dava muito resultado, eu entregava muita solução efetiva para os clientes, mas na hora deles pagarem, sempre havia uma reclamação. E eu ficava irada, eu ficava indignada. E as minhas perguntas sempre eram: como assim? Eu resolvi tudo, eu fiz tudo e é isso que eu recebo? Outra pergunta que vinha comigo: eu não trabalhei tanto para isso. E uma outra que foi a virada de chave que fez eu mudar o caminho e caminhar, e eu quero entregar esse conhecimento hoje aqui para vocês, foi a seguinte, ainda na indignação: chega de migalhas. Eu não quero e não aceito mais isso. Então, você pode fazer aí, doutora, o melhor curso que você encontrar sobre captação de clientes de acordo com o código de ética da OAB, fazer tudo certinho, vão te ensinar como fazer de acordo com o código de ética, mas o dinheiro não vai ficar. Porque existem situações invisíveis e ocultas que movimentam esse triângulo: honorários, clientes e dinheiro. Existem dinâmicas inconscientes, dinâmicas ocultas que fazem parte da advocacia. Pensa assim, ó, pensa a advocacia como uma grande bola. Isso aqui é a consciência da advocacia. Dentro desta bola, desta consciência da advocacia, existem todas as informações de constituição desta profissão. Como ela começou, de que forma a advocacia surgiu, como que os honorários chegaram. Não sei se vocês sabem, mas honorários na história da advocacia era um lugar de honra. A palavra honorários significa honra. Como é que era na antiguidade? O advogado ele não era pago, não se tinha a instituição instituída a profissão advogado, mas como que começou? O advogado ele era aquela pessoa muito sábia em que
as pessoas estavam na praça discutindo, brigando, não conseguiam chegar a nenhuma solução, lembravam desta pessoa sábia, iam até ela, chamavam ela e diziam: fulano, está acontecendo uma briga, um conflito lá na praça, estão precisando de você. Essa pessoa ia até a praça e ela mediava, ela ouvia uma parte, ela ouvia a outra parte, ela ponderava as situações, fazia com que as partes entendessem o lado uma da outra e chegassem em um acordo, não necessariamente financeiro, mas um acordo de conduta, de respeito, de honra, de pedir desculpas. Então esta pessoa foi assim que nasceu o advogado. E as pessoas tinham por esta pessoa, este profissional, este sábio, honra pelo conhecimento dele. Então foi assim que surgiu os honorários, como uma forma de honra ao conhecimento dessa pessoa. E aí eu te pergunto, como você honra o teu conhecimento? Como você honra os teus honorários? Se os clientes não estão fechando os contratos de honorários com você, se o dinheiro não está chegando e não está nem ficando, porque às vezes chega, mas não fica, você não está honrando. E esta honra, ela passa e ela inicia em um lugar. Então hoje eu preparei um conteúdo diferente para você, advogada, doutora, que quer se aprofundar e entender o que é que está por trás, o que está dentro desta bola, desta consciência da advocacia, desta profissão, desde o início e constituição dela, até os dias de hoje, que faz com que você, muitas das vezes, fique pelejando, penando, se esforçando muito para fechar um contrato. E na maioria das vezes, o dinheiro que entra dos seus honorários está só pagando as suas contas. Ele não está mudando de nível. Então nós vamos falar aqui sobre algumas dinâmicas ocultas que envolvem isso. E eu lá atrás, quando estava advogada, indignada e que decidi que não queria mais migalhas porque eu estava cansada de trabalhar, entregar solução efetiva, mas não ter a valorização pecuniária em dinheiro mesmo pelos meus honorários, clientes que pagavam reclamando ou não pagavam, tinha que executar, fazer uma execução de honorários, eu comecei a entender que existiam outras coisas e eu queria estudar sobre isso e ver como é que era. E eu estudei, eu mergulhei, eu fui atrás, eu fui entender o que é que estava por trás desse lugar. Porque uma das coisas que aconteceu foi que as advogadas chegavam e elas diziam assim: nossa, mas eu quero um passo a passo. Se me entregar um passo a passo de como fazer um atendimento, eu vou conseguir fechar, eu vou fazer. No meu primeiro atendimento com o cliente, vai fechar. Eu sabendo o que fazer, cadencialmente vai acontecer. E eu vou dizer para vocês, eu fiz um curso completo para elas, de um passo a passo para valorização dos honorários, para elas valorizarem o serviço delas, a entrega com esse conhecimento sistêmico, e quando chegou no final do curso, elas não conseguiram aplicar. E eu fui perguntar, o que é que acontece? Vocês têm aqui um passo a passo, está na mão de vocês, é um manual, nós treinamos, vocês receberam o passo a passo, nós treinamos como fazer, você vai valorizar os teus honorários com esse passo a passo, por quê? Vocês não conseguem aplicar. E algumas desculpas que eu ouvi. Ah, mas é que na minha área os clientes, eles têm uma renda muito baixa e aí não vai adiantar eu aumentar os meus honorários. Outra desculpa que eu ouvi. Na minha área isso não funciona, porque eu trabalho, doutora, com êxito. Os meus honorários são honorários de êxito, eu trabalho muito no êxito, então não dá, eu não consigo aumentar e valorizar. E eu comecei a pensar e refletir sobre isso. O que é que está por trás destas desculpas? Porque se você recebe um manual, um passo a passo, em que você pode só executar
e aí você não consegue colocá-lo em prática, o que está por trás? O que movimenta isso? Então eu comecei a ver que as dinâmicas que estavam por trás de tudo isso não eram só estas questões de êxito, a área da advogada não ser uma área que os clientes tivessem um poder aquisitivo bom, não era uma questão do método, do passo a passo, não era isso. Existiam outras questões que estavam por trás. E a identificação que eu cheguei no diagnóstico foi em uma delas mais profunda, que é a partir daqui que agora a gente vai adentrar nas dinâmicas ocultas que movimentam os contratos de honorários, o cliente e o dinheiro, que é o medo. Não só medo por medo, o medo que estas advogadas têm inconscientemente de fazer dinheiro, de ir além do pagamento dos boletos, de ter um dinheiro a mais na conta, começar a realizar os seus sonhos e sair da dinâmica do dinheiro, que é a sobrevivência. Porque o dinheiro ele trabalha em 3 níveis: abaixo, médio e o mais alto. O nível raso, o inicial do dinheiro, é a sobrevivência. Este é o nível 1. Este é o lugar em que você só tem os contratos de honorários para pagar as despesas do teu escritório. Você vai conseguir pagar, vai zerar, mas não vai sobrar nada. Neste lugar aqui é sufoco total. É esforço, mas é muito esforço. Não é só um esforço. Chega a ser até dolorido, custoso, sofrido, tem sacrifício. Esta é a palavra. Neste lugar aqui tem muito sacrifício, porque você está na sobrevivência. Você faz e paga as contas e zera. Não tem mais nada. O segundo nível é a realização de sonhos. É quando você sai daqui, já entendeu esse lugar, entendeu as dinâmicas que estão aqui, que é onde nós vamos olhar hoje, e você começa a entender que sim, você tem sonhos a serem realizados que são seus, também foram de outras pessoas, mas que você não fica mais lá atrás, você pode realizar. E só depois que você conseguir fazer isso aqui, que é a realização de sonhos teus, não da tua família e dos outros, teus, você sim pode ir para o terceiro nível, que é ajudar pessoas. Agora pense assim comigo nesses 3 níveis. Qual é uma das coisas sobre dinheiro que nós mais temos? Que quem tem muito, nós enquanto sociedade, tá? De uma forma coletiva. Quem tem muito dinheiro tem que ajudar e dar para quem não tem. Esta é uma informação do inconsciente coletivo. Esta informação ela já está fora da ordem destes 3 níveis que eu acabei de falar. Por quê? Se quem tem muito dinheiro, terceiro nível, tem que ajudar quem tem menos sobrevivência, a pessoa pula o sonho, que é o segundo nível. Então não tem que, é nada. Só tem que, se a pessoa quiser, depois que ela saiu da sobrevivência, realizou os seus sonhos e agora sim, com check nos sonhos, ela começa a ajudar pessoas. Sem infração desta ordem, porque quando você infringe esta ordem, o dinheiro não chega mais, porque o dinheiro olha para isso e quando não tem ordem, não tem progresso. Ele só vai chegar, só vai ficar, só vai ajudar pessoas quando se saiu da sobrevivência, se realizou os sonhos, então ele se alegra e assim ele se multiplica, ajuda, segue adiante e cresce. Mas para chegar aqui, tem que sair do primeiro nível. Então, o que é que tem aqui embaixo? O que está neste nível do dinheiro? Desse lugar de só fechar contrato de honorários e conseguir pagar o aluguel, as despesas, estagiários, o que é fixo do teu escritório. Não sobra nada para você poder fazer uma viagem, comprar algo que você deseja para você e para sua família. E foi isso que eu percebi
logo depois que eu entreguei este curso passo a passo para as advogadas e que elas não conseguiram executar. O medo que elas tinham, que era esse medo inconsciente, era de fazer diferente do sistema familiar delas. Porque elas jamais iam conseguir chegar num domingo na casa dos pais delas ou da família delas, numa festa de família de domingo, com um carro novo, 0 quilômetro, que ela conseguiu, nível 2, realizar o seu sonho, sem que ela se sentisse inferior ou superior. Ela não conseguia chegar com a realização deste sonho e ser só ela, simplesmente ela, satisfeita por estar conseguindo realizar um sonho. Ela se sentia culpada por estar chegando com este carro, porque a família dela não tinha este mesmo poder, esta mesma condição financeira. Então, este medo por trás é que faz com que vocês não saiam do nível 1. Então, identificando isso, eu fui estudar mais a fundo. Deixa eu só perguntar aqui para vocês, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Sim? Quem está aqui está fazendo sentido, só me sinalizem, podem comentar, tragam também dúvidas que vocês têm sobre dinheiro, questões de vocês, que eu vou, na medida do possível, aqui lendo, entregando e também trazendo soluções aí para vocês. Então, diante de eu ter feito aquele curso, ter entregue para elas um passo a passo, elas não conseguirem executar, e eu, Marcele, já estava no nível 2 do dinheiro, eu tinha saído da sobrevivência e já estava aqui na realização de sonhos, eu fui entender, eu fui estudar e eu anotei aqui algumas coisas para eu ir me direcionando para poder entregar para vocês o que realmente eu desejo que vocês saiam desta live de hoje com esse conhecimento, porque eu tenho certeza que com isso aqui hoje, que nós vamos seguir caminhando, você pegando isso e você começando a colocar em prática, porque eu vou te dizer como você vai fazer isso, a partir de hoje você não vai mais olhar para o dinheiro como você olhava, neste lugar 1 da sobrevivência. A gente vai mudar de nível, tá? Então eu fui lá, eu fui estudar o que estava por trás do não fechamento dos contratos de honorários. Eu fui estudar, experienciar e também viver e aplicar em mim. Por que tinha tanto esforço para ganhar dinheiro? Friso, ganhar dinheiro, muito esforço para ganhar dinheiro. O que estava por trás também da necessidade que as advogadas têm em diminuir o valor dos seus honorários para poder fechar com o cliente? Que medo é esse de não fechar um contrato? Que está por trás deste lugar em que eu diminuo o valor dos honorários para eu poder fechar, porque se eu não fizer isso, o cliente não vai fechar. E por fim, por que é muito custoso e cansativo fazer o fechamento do contrato de honorários? Não ver isso acontecer, o que está por trás disso tudo? Deixa eu só mudar meu computador aqui um pouquinho, que eu fiz uns slides para direção, só que eles estão mais abaixo, tem coisa que eu não consigo ler para poder me direcionar aqui, então só um pouquinho. Eu me empenhei para fazer esse conteúdo, então vamos fazer isso aqui, fazer dar certo, porque dinheiro também é nosso tempo, nossa energia de vida. Então o que eu quero dizer para vocês com isso? Que se honorários, clientes, dinheiro, essa triangulação, honorários, clientes e dinheiro, isso tudo aqui é algo que te interessa, tá dificultoso aí, tá trabalhoso, está num nível que muitas vezes chega a te tirar o sono, em que você fica pensando, atendi tal cliente, tem tal situação em aberto, tem tal conflito assim para fechar, o cliente não fechou, eu tô com tantas propostas em aberta, não fecha, o mês tá chegando, eu preciso pagar as contas. E você chega num lugar em que você começa a perder o teu sono, a tua paz, porque isso está te incomodando de tamanha forma
é porque você está nesse nível 1 e nós vamos olhar para isso e entender o que está por trás, o que está te movendo, te movimentando aí e não deixando, não permitindo mesmo que você saia desse lugar e vá então para um próximo nível. Nós vamos mergulhar bem profundo em um conhecimento que eu tenho certeza que você não viu em cursos de advocacia, de captação de clientes, de honorários, porque este conhecimento é um conhecimento sistêmico, é a junção de todo o conhecimento das leis, das ordens do amor, tudo o que envolve prestação de serviços, dinheiro, leis sistêmicas, toda a consciência das profissões, é um arcabouço de conhecimentos que nós fazemos todo esse link para que você receba aí e você comece a entender que existem muitas outras coisas e que quando você entende isso, você começa a ser uma advogada a se diferenciar no mercado. E eu não sei mesmo o que de fato você quer com a sua advocacia, mas tem algumas coisas que eu sei que você quer. Você quer advogar com leveza, você quer advogar fazendo dinheiro, não ter que ficar se preocupando com os boletos e com o valor das contas, você quer poder respirar nisso, você quer poder sair do teu escritório e não levar trabalho para casa e estar com a tua família num tempo de qualidade, sem ter que ficar trabalhando que nem uma louca para fechar contrato, honorários e ter o valor. Eu sei que você quer paz e Pix na sua conta. E você pode, desde que você também aplique esse conhecimento. Então nós vamos adentrar agora nas dinâmicas ocultas, naquilo que é invisível. E é este conhecimento que é o diferencial para você, advogada. Quais são as dinâmicas ocultas? O que está invisível? O que eu não estou vendo? O que não me ensinaram na faculdade, nos cursos que eu faço de contratos, de honorários, de clientes, de código de ética, de aumentar minha carteira? O que não me ensinaram? Isso aqui que a gente vai começar a ver. Existe uma lei. Dentre as leis sistêmicas, nós temos 3 leis sistêmicas. Existe uma lei destas 3 que é a lei regente. Ela dá a marcha, ela direciona, ela comanda, ela dá todos os passos, a cadência do contrato de honorários, que é a 3ª lei sistêmica, o equilíbrio entre o tomar e o dar. Respira aí e olha para cá. Presta só a atenção para não ficar confuso na tua cabeça, porque este conhecimento hoje vai explodir o que você sabia sobre contrato de honorários. Não é difícil, não é complexo. Você só precisa respirar e prestar atenção. Por quê? Porque é um conhecimento novo para você. E aí o que acontece? Quando um conhecimento é novo, se você não está presente para receber, sabe o que acontece com a tua cabeça? Teu cérebro desliga aqui na frente, baixa o disjuntor e você começa a pensar. Na verdade não é pensar, tá? Quem pensa é a parte da frente. Você desliga aqui na frente, baixa o disjuntor, você para de pensar, entra na loucuragem e começa a trazer só as informações que você tem aqui de trás, as conhecidas. Mas como é que eu faço? E agora? Não é assim? E a OAB? E o código de ética? E isso? E aquilo? E honorários? Meu Deus do céu! E captação de clientes? Respira, doutora. Respira. É um conhecimento novo, mas ele é teu aliado, ele não infringe o código de ética e disciplina. E inclusive é um conhecimento anterior ao código de ética e disciplina. Só que nós não estudamos ele,
porque ele é um conhecimento sistêmico, não é um conhecimento dogmático, não é um conhecimento de lei positivada, não é filosofia pura só, então a gente não estuda na faculdade, não está lá dentro da grade, do programa das faculdades, não. Ele é um conhecimento que agrega, que acrescenta, que faz você ter uma advocacia saudável, leve, equilibrada, próspera, mas ninguém nos ensina. Agora a gente está aprendendo sobre e você está recebendo. Então respira e recebe ele. Voltando, das 3 leis sistêmicas, não vou entrar nelas agora, porque é muita informação e a intenção não é essa. Uma delas é a regente, é a que dá a cadência, a que comanda o contrato de honorários, que é a 3ª ordem do amor. Equilíbrio entre o tomar e o dar. Esta é a 3ª ordem do amor. Como é que é esta 3ª ordem do amor? O que é esse equilíbrio entre o tomar e o dar? Essa lei, ela traz para nós o seguinte: eu só consigo dar, que é prestar serviços, o que eu, advogada, faço, o que você, advogada, faz, é prestação de serviços. Então, você só consegue prestar serviços, dar o teu conhecimento, o que você sabe, a tua expertise, a tua área de atuação, se primeiro você tiver tomado. Tomado o que, Marcele? Tomado a tua história. Pensa comigo assim. Aqui tem um copo d'água. Que é você. Isso aqui é a tua história. Se você não tomar, você vai ficar com sede. Tua boca vai secar, você não vai conseguir falar, vai enroscar, vai incomodar. Você vai precisar tomar. Isso aqui é a sua história. Tudo aquilo que você recebeu. Não tem como você prestar um serviço e você dar, que é a prestação de serviços, sem você ter tomado antes. Só consegue dar quem tomou. Por isso que essa 3ª lei, equilíbrio entre o tomar e o dar, é a regente e cadente, direciona a tua prestação de serviços. Eu só consigo entregar aquilo que eu tomei. Se eu não tomei antes, se eu não estou completa, se eu não estou satisfeita, se eu tenho ainda julgamentos, não quero isso aqui é minha história, não quero ela. Eu ainda, isso aqui eu não quero só um pedacinho, quero só um pouquinho, vou tomar só um pouquinho, só aquilo que eu gosto, vou tomar só o que eu gosto, o que é bom, o que não é bom eu não quero, o que é ruim deixa pra lá, eu vou selecionar. Não, aí você não toma. Quando você seleciona o que você quer dentro da tua história, você não a toma. Você está julgando. Então, se você não toma, você não consegue dar. E aí, esta é a lei regente. Então, quem não toma a sua história, não consegue entregar pro cliente um contrato de honorários equilibrado. É por isso que muitas vezes você fica cansada, até com raiva. O cansaço até vem depois, mas você fica com raiva. Porque você fez um contrato de honorários, você estabeleceu as cláusulas, você executou o que você colocou lá, mas teu cliente não pagou.
E aí você fica com raiva. E aí também acontece que, por ter feito um contrato desequilibrado, até com valor, você não valorizou os teus honorários, você pega e você tem que executar, continuar exercendo e executando aquele contrato, mesmo sem o cliente ter pago você, por causa de uma questão ética, porque você não pode largar a causa, você redigiu um contrato que não estava equilibrado. Por quê? Porque você não tomou a tua história antes. A gente já vai chegar aqui. Você não tomou a tua história. Você tem ressalvas nela. Você não tomou o que tem aqui. Você não quer esse conteúdo todo. Você quer selecionar. Eu não quero os traumas da minha família. Eu não quero as dores. Eu não quero os destinos difíceis. Eu quero só a prosperidade, eu quero só o dinheiro que eles tiveram, eu quero só as coisas boas, eu só quero a cor do olho azul, eu não quero a cor do olho castanho, eu quero selecionar. Não. Então, o que é a tua história? A tua história é todo o conteúdo que te antecede, aquilo que veio antes de você e que te constituiu. Como assim, Marcele? Claro que, doutoras, uma ressalva, você pode construir uma nova história, mas é a partir daqui. É depois que você toma. Se você começa a querer construir a tua história com ressalvas, escolhendo só o que você quer, ela não vai dar certo. Vai chegar um momento que você vai largar tudo, ou talvez você já tenha largado, feito transições de carreira, abandona as coisas, começa outra, você fica em ciclos viciosos de recomeços, recomeça tudo, porque você não honra o que você recebeu. Então, o que tem aqui? Para que você consiga exercer, não só redigir, porque a redação de um contrato de honorários ela expressa o que está oculto, as dinâmicas invisíveis. Então, se você está aqui porque você quer contratos mais equilibrados, efetivos, que você receba o valor dos teus honorários, entendendo o que está por trás, você precisa entender isso aqui. Senão vai ser mais do mesmo. E mais do mesmo você já está fazendo. Então, o meu interesse aqui, a minha intenção é te mostrar que existem outras coisas e você entendendo isso aqui da advocacia vai explodir. Você vai para outro lugar. Então, voltando. Isso aqui é a tua história. Essa história aqui é tudo o que você recebeu da tua família. Tá tudo aqui. Do teu sistema familiar. Tudo aquilo que aconteceu antes de você nascer. Todas as questões genéticas, sim, como cor dos olhos, cor do cabelo, as situações de sintomas e doenças genéticas, sim, também. Mas também todos os traumas, todos os sonhos renunciados, não vividos, todos os destinos difíceis, todas as mortes que aconteceram, crianças que não nasceram, coisas que você não sabe, mas que faz parte, que contém e está no teu DNA. O teu DNA recebe estas informações. E eu vou te dizer algo que talvez você não saiba. Isso aqui, que vem pelo teu DNA, não é só do seu pai e da sua mãe. É de 7 gerações antes de você. Então pensa comigo assim, ó. Quantos sonhos não vividos, quantas questões abandonadas, amores não vistos, não vividos, quantos traumas, quantas dores, quantas questões aconteceram no teu sistema familiar há 7 gerações antes de você nascer e que fazem parte, estão em você, falando com você de forma oculta nos teus contratos de honorários, porque você não quer isso. Você quer selecionar e você só quer o que é bom.
Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo caminhar comigo e compreender a importância disso, desta informação? Porque se você não consegue tomar tudo o que aconteceu, pensa quantas questões de escassez aconteceu lá atrás, falências, falta de dinheiro, vergonhas, furtos, tanta coisa pode ter acontecido. Se você não toma sem saber o que aconteceu, você não precisa saber e nem tem que saber, você tem que ir lá fuçar na história, mas tem que tomar sem ressalva a integralidade do conteúdo, tudo o que chegou até você. Se você não consegue tomar isso aqui, você vai continuar na escassez. Porque a escassez, ela é uma mensagem, uma informação do que é conhecido dentro do teu sistema familiar, dentro do que chegou antes de você. E aí, se você não conhece isso aqui, não toma, não quer ser diferente da tua família, sem compreender e tomar isso aqui, você vai redigir o contrato e vai continuar honrando a escassez do teu sistema familiar com não fechamentos. Então, clientes não fecham e o dinheiro não entra. É a mesma dinâmica. Aí você acha que é porque existem muitas faculdades de direito, porque a advocacia é uma profissão que está muito abarrotada, tem muitos advogados no mercado, porque a concorrência está muito alta, você vai achar um monte de desculpas que irão justificar, explicar, mas que não te trarão solução. Porque estas explicações e justificativas não são profundas, não têm fundamento, não têm conhecimento de transformação. Elas são fáticas, mas por trás delas tem questões ocultas. Então, o que acontece com os contratos de honorários? Os contratos de honorários, eles são regidos por esta lei do equilíbrio entre o tomar e o dar. Se eu tomo do meu sistema familiar tudo aquilo que me antecedeu 7 gerações antes de mim, do jeito que foi, como foi para cada um deles, para os meus pais, para os meus avós, para os meus bisavós, meus tataravós, para todos. Eu não sei o que foi, não sei o que aconteceu, mas eu tomo sem ressalvas. Eu pego tudo aquilo e isso me constitui. Eu recebo sem nenhuma ressalva. Então eu tomei tudo. Quando eu tomo tudo, eu consigo dar, eu consigo entregar. E aí é que nós entramos num contrato de honorário equilibrado. O contrato de honorários, ele é igual a dinheiro. Por quê? Não é através do contrato de honorários que o dinheiro entra? Você faz, seja ele tácito, verbal ou até escrito. Você tem um contrato, uma contratação, você contratou. Eu desejo que você faça isso expresso, de forma expressa mesmo e equilibrada, com cláusulas bem sistêmicas. Mas de qualquer forma você contratou, o cliente contratou você. Você vai realizar a prestação de um serviço através de um contrato. Então dali vai vir o dinheiro da tua remuneração, da tua prestação, do teu conhecimento. Então a equação é: contrato de honorários é igual a dinheiro. Então agora nós chegamos neste lugar. Dinheiro, contrato de honorários é igual a dinheiro. Então o dinheiro do contrato de honorários, o dinheiro é o fruto. O dinheiro é o resultado, certo? Quando você tem contrato de honorários igual a dinheiro, dinheiro é o resultado. Dinheiro é o fruto, é aquilo que deu, é aquilo que foi gestado, é aquilo que é o resultado. E agora minha pergunta para você é: se contrato de honorários
Eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Se contrato de honorários é igual a dinheiro, e dinheiro é o fruto, o resultado do teu trabalho, da prestação dos teus serviços, a minha pergunta para você, doutora, é: como você está olhando para o dinheiro? Como você olha? É uma pergunta. Você não precisa saber a resposta. Agora eu quero te mostrar algo. Vou fazer algo aqui para ficar um pouco mais visual para vocês. Pensem comigo assim, ó. Vou desenhar aqui, tá? Ver se eu consigo de ponta cabeça. Pensem comigo assim. Isso aqui é uma árvore, tá? Quero mostrar para vocês porque eu acho que vai ficar... O visual vai ficar melhor para vocês compreenderem. Vamos de laranjas, uma árvore de laranjas, tá? Quero que vocês compreendam o que está por trás do contrato de honorários. O que movimenta você, o que é o dinheiro no teu contrato. Vamos lá. Raízes, né? Que tem raízes da árvore, tá? Vou pegar aqui. Valorizem meu desenho. Então, aqui uma árvore de laranjas, né, as raízes. As raízes da árvore, elas representam o teu sistema familiar. As canetas estão falhando aqui. As raízes da árvore, tá? Estão aqui embaixo. As raízes representam o teu sistema familiar. Tudo aquilo que te antecedeu. As 7 gerações, tá? Então, aqui tá o teu sistema familiar. As raízes representam o teu sistema familiar. A árvore é você. Você é a árvore. E os frutos, as laranjas, são o dinheiro, ok? É o dinheiro. As raízes são o sistema familiar, tudo aquilo que te antecedeu, que veio antes de você, 7 gerações antes de você estão aqui. Então, tudo está aqui, todos os traumas, tudo que aconteceu, todos os sonhos não vividos, as frustrações, mortes, tudo, tá tudo aqui. Alegria, tristeza, a parte genética, doenças, tá tudo aqui. Aí vem você, a árvore, você é a árvore. E aí você começa a dar frutos, que é o teu contrato de honorários, dinheiro. Se essa árvore aqui é uma árvore de laranjas, é porque as raízes aqui é de uma laranjeira. Se eu quero uma outra fruta, um outro resultado, outro nível financeiro de dinheiro, eu preciso mudar as raízes. Mas não é arrancando e tirando elas, não. Mudar as raízes significa tomar tudo isso aqui, entender as dinâmicas que existem e dizer: me abençoem, eu vou fazer diferente. E quando eu fizer diferente e der outros frutos, vocês estão comigo. É mudar a forma de agir, é mudar como você faz. Porque se você continua... E essa árvore aqui está carregada, né? Então vários frutos aqui. Chegam, e esta árvore aqui carregada com vários frutos, ela está determinando um nível financeiro. O teu sistema familiar, tudo aquilo que você herda dessas 7 gerações é o que determina o teu nível financeiro de dinheiro.
Então, por exemplo, teu teto financeiro. Você já passou por algum momento em que você fez um valor bem legal de honorários, vamos supor 10 mil reais. Você fechou um contrato de honorários de 10 mil reais, você nunca tinha fechado. Aí você fala, nossa, 10 mil reais, agora vai. E aí quando você vê aqueles 10 mil reais evaporaram, quando você para pensar, você nem sabe o que você fez com eles, que contas você pagou, que coisas você comprou, se você investiu em algo ou não, ele simplesmente evaporou. Porque são estas raízes que determinam o teu nível financeiro. E inconscientemente, para você estar neste nível financeiro e fazer parte disso aqui, você se sabota. Se você faz um valor de honorários, você gasta tudo sem você perceber. Porque isso está inconsciente em você. Esta dinâmica está ditando, ela está dando a cadência da tua prestação de serviços, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem a partir de agora? Se eu sou fruto de 7 gerações, se aqui vieram todos os traumas, se aqui veio como herança, eu herdei tudo o que foi bom e também aquilo que não foi bom, tudo que é bom e tudo que é ruim, se eu herdei isso aqui, se isso aqui me constituiu e eu estou dando frutos, e estes frutos são o meu trabalho, os meus honorários e é dinheiro, como que eu olho por dinheiro? E eu quero que você pense sobre isso. Eu vou te fazer essa pergunta e eu quero que você anote ela aí. E enquanto você não chegar em respostas, em frases, eu não quero que você fique na loucuragem e fique fazendo as mesmas coisas. Porque se você não entender o que está por trás e moldando, ditando, te movendo na advocacia, na execução dos teus contratos, que é o dinheiro que entra, vai ser só mais do mesmo. E essa live não adiantou de nada. Então eu quero que você pense assim, ó. Quando você pensa em dinheiro, qual é a primeira palavra que vem? Dinheiro é difícil? Dinheiro tem que trabalhar muito para ter? Dinheiro não dá em árvore? Qual é a tua frase? Estas frases, estas palavras são as palavras que estão aqui, que vieram com você por herança e que agora estão regendo o teu contrato de honorários. Se dinheiro é difícil, se isso estava aqui e você herdou, se dinheiro é difícil, vai ser muito difícil você fechar contrato de honorários. Se aqui nesta raiz tem a informação de que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, você vai ser uma advogada que vai trabalhar horas, horas, horas e vai até se sacrificar para que o dinheiro chegue. E você só vai ganhar mesmo. Ele vai entrar, vai pagar a conta e olha lá.
com muito sacrifício. Então você precisa identificar a raiz do dinheiro. O que tem aí? O que você herdou? Num primeiro momento, talvez você não consiga, porque estas lembranças, imagens, informações, elas não chegam de primeira, muitas vezes. Mas você tem o dever de ficar atenta a elas, porque a partir de agora que você está recebendo estas informações e esse conhecimento, elas vão começar a vir, porque você desbloqueou a informação. Aquilo que estava bloqueado, te cegando, agora foi tirado. E aí você está aberta para poder entender, identificar qual é a frase, a palavra, o sentimento, porque às vezes pode ser um sentimento, quando você pensa em dinheiro. Dinheiro é difícil? Dinheiro não dá em árvore. Deve ter roubado para ter tanto dinheiro assim? Não tem aquelas coisas assim, aparece alguém com dinheiro, a pessoa fica, deve ter feito coisa errada. Qual é a frase? Qual é a raiz do dinheiro que está aí em você, que te constituiu e que você está hoje refletindo no seu contrato de honorários? Se você não identificar isso, doutora, eu realmente sinto lhe informar, você não vai mudar de nível, porque o nível financeiro que você tem hoje na sua advocacia, ele é ditado pelas raízes. E para fazer diferente delas, você primeiro precisa identificar com clareza qual é essa raiz. Então, essa é a tua tarefa. Porque se você não identificar essa raiz, quando você pensa em dinheiro, qual é a frase que vem, qual é a palavra que vem, qual é o sentimento que vem? Porque se você não identificar isso, você vai continuar executando os teus contratos de honorário, porque essa raiz vai te puxar e vai continuar dando a cadência da tua advocacia. E aí, você não vai fechar contratos, os clientes não vão chegar e o dinheiro não vai entrar. Ou se entrar, vai só pagar a conta. Essa raiz, ela vai te puxar. E para que você entenda como isso é tão forte, vai chegar um momento em que quando você tiver clareza da palavra, do sentimento ou da frase, das raízes que te puxam para executar os contratos de honorários na escassez, você vai começar a mudar de camada. E ela vai vir, e ela vai reincidir, e você vai cair de novo, e de novo, e de novo, até você decidir que aquela raiz vai ser mudada por você. Como é que a gente faz isso, Marcele? Vou contar para vocês uma raiz que eu identifiquei no meu trabalho, no meu servir, na minha prestação de serviços e que me incomodou demais. E que foi até indigesta quando eu me dei conta dela, quando ela ficou clara para mim, me deu até indigestão, sabe? Foi difícil de digerir aquela palavra, eu fiquei brigando com ela e fiquei negando e dizendo, não deve ser isso, não deve ser isso, era. A minha raiz do dinheiro que vem comigo, que eu recebi por herança, é de vergonha. Vergonha
de não ter dinheiro, vergonha de ter que pedir dinheiro, vergonha de falar sobre o dinheiro, mas principalmente vergonha por precisar pedir, por eu não ter para me bancar sozinha e eu precisar pedir. E sabe onde que isso aconteceu? Quando que ficou claro? Quando eu perdi tudo. Então, eu era uma profissional que eu fazia dinheiro muito fácil. Não tinha problema em fazer o dinheiro. Eu vendia, eu fazia, o meu valor era importante, eu não abro mão do meu valor. Fazia, estourava bolhas financeiras, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Fui estourando essas bolhas. Mas eu tive que perder tudo, não ter nada. E precisar pedir, não é emprestado, pedir, não é nem emprestado, pedir dinheiro para eu sentir o sentimento de vergonha e aí eu identificar ele. E quando eu identifiquei, deu um nó na garganta, eu não consegui nem falar na hora e eu demorei um tempo e depois eu falei pro meu marido: eu sei que para você não é assim. Eu falei para ele: eu sei que o dinheiro que temos é nosso. Só que era nosso assim, doutoras. O meu, que eu fazia com o meu trabalho, era meu. O dele, com o trabalho dele, era nosso. O meu, eu não colocava na mesa, não dividia, não partilhava. Ficava tudo para a empresa, para crescimento, investimento. E aí eu precisei perder tudo, não ter nada, para chegar para ele e dizer assim: eu preciso de ajuda. E eu tenho vergonha de te pedir isso. E ele falou: amor, não tem nada a ver, não é nada. Eu falei: deixa só eu falar. Eu preciso falar. Eu sei que para você não é assim. Eu sei que você não vê deste jeito. Eu sei que para você tá tudo certo, mas para mim não está. Eu preciso te dizer que eu sinto vergonha de pedir dinheiro para você por eu não ter dinheiro. Quando eu consegui falar, foi exatamente esse alívio que eu senti. E aí, o que aconteceu depois? Então eu identifiquei a raiz, vergonha, o sentimento. Isso começou a reincidir. Eu tinha que pedir. E se eu fosse pedir com vergonha, o dinheiro só ia vir para pagar aquilo, ia vir para pagar aquilo, ia vir para pagar aquilo. Porque está neste sentimento. Quando a raiz do dinheiro é uma raiz negativa, é uma raiz de menos, é como se você estivesse fazendo, e é uma pressão nesta árvore, querendo achatar ela. É uma raiz negativa. Quando a raiz do dinheiro é uma raiz negativa, é só sobrevivência. Nível 1, que nós falamos no início da live. Para mudar de nível, você precisa ficar no nível 1 com consciência. Então eu fiquei um tempo no nível 1 do dinheiro com a vergonha. E toda vez que eu precisava pedir dinheiro, eu comecei a transformar em mim esse sentimento. Sim, no meu sistema familiar, as mulheres sentiam vergonha de não ter dinheiro. Elas sentiam vergonha de precisar pedir o dinheiro para o marido para comprar um batom. Às vezes nem conseguiam pedir para comprar o batom. Pediam o dinheiro para comprar algo para a família e o trocadinho que sobrava, e a imagem que veio para mim era assim, ó, o trocadinho que sobrava, ele era escondido, porque se tinha vergonha por não ter. Então aquilo que sobrava, o pouquinho que sobrava era escondido. E a imagem que eu acessei foi de
uma pessoa uma mulher muito idosa, mas não idosa de tempo, judiada, sabe? Sabe aquela pessoa judiada, uma mulher judiada, mal cuidada, que não conseguia se cuidar, que a aparência dela aparenta muito mais velha do que o que ela é? Era assim, era de uma mulher judiada, de avental, com um bolso na frente e com o dinheiro enroladinho, escondido, de vergonha. Então, este sentimento que eu acessei, que é a raiz do dinheiro, era com o qual eu redigia os contratos de honorários, os clientes assinavam, e aí, se é vergonha, quando eu tinha que executar o contrato, eu ficava emputecida. Desculpe o palavrão. Eu ficava irada. Porque era todo o meu trabalho, todo o meu tempo, minha energia de vida, minha dedicação. Como que a pessoa vai fazer isso? Eu tenho que pedir para ela pagar o que ela sabe que ela tem que pagar. Mas, como eu não tinha essa consciência do sentimento, eu pedia judicialmente executando e ficava ainda irada. Quando eu tenho essa consciência, eu entendo esse sentimento, eu vou redigir o contrato de outro jeito, de outra forma, com outro sentimento. Eu tomo a vergonha porque ela está no meu sistema e foi a raiz que cadenciou toda a constituição do dinheiro das mulheres do meu sistema, mas não precisa mais ser a minha. Eu já posso fazer dinheiro sem ter vergonha, sem precisar pedir com vergonha. Eu posso pedir sem sentir vergonha e posso colocar o que vem, o fruto deste trabalho, junto com o do meu marido. Então precisou acontecer isso, eu perder tudo para eu identificar a raiz que movia os meus contratos de prestação de serviço, para eu conseguir entender e mudar isso. Então, doutoras, eu quero perguntar para vocês, quais são as suas raízes? O que tem aí? Qual é a primeira palavra, frase, sentimento que vem quando você pensa em dinheiro? Não pensa muito. A primeira que vier. E se não vier, caderninho do lado para quando vier, bloco de notas do celular, anotar, não deixar isso passar. Porque você vai precisar trabalhar essa raiz. Se você não tiver clareza desta raiz, ela vai ficar gestando, gerindo a tua advocacia, a prestação dos teus serviços, os teus contratos de honorários e o dinheiro que entra ou não entra, tá? Para você poder mudar isso, você precisa ter clareza desta raiz. Depois que você tiver isso, a gente já está caminhando para o final da live e eu quero entregar algo aqui, uma frase de solução. Quando você identificou a raiz, identificou a palavra, identificou o sentimento ou a frase do dinheiro, a tua raiz negativa, você vai escrever esta frase que eu vou compartilhar aqui com você. Esta frase aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo me mudar aqui. Deixa eu me mudar aqui para baixo. Esta frase aqui. Depois, tá? Só depois. Depois que você identificou a raiz. Você vai escrever esta frase. Esta é a frase de solução a partir daquele momento em diante para você mudar a raiz negativa do dinheiro. Só a adulta faz dinheiro. Criança ganha. Adulta faz. Faça, mova-se, coloque-se em movimento. A sua advocacia é o seu amor em movimento. Esta
é uma das falas de solução que está aqui. São frases de consciência que trazem o invisível da tua advocacia ao visível para você começar a trabalhar. Esta fala que eu coloquei aí para vocês está aqui. Ela faz parte juntamente com todas estas outras, são 64, que te ajudam no dia a dia do exercício da tua advocacia para você ter clareza, tomar consciência e fazer diferente. Então, depois que você identificou qual é a raiz do dinheiro que movimenta os teus contratos honorários, você vai escrever esta frase, tá? Só a adulta faz dinheiro. Criança ganha. Vou colocar de volta aqui. Adulta faz. Faça, mova-se, coloque-se em movimento. A sua advocacia é o seu amor em movimento. Bora então? Bora identificar as raízes e mudar isso? Desejo que você faça, que você se transforme, mude e que os frutos da tua advocacia sejam frutos com raízes positivas. Porque se você fizer o que nós falamos aqui nessa live hoje, eles serão. Muito obrigada pela presença de vocês por aqui. Um abraço enorme, tudo de bom para vocês e bora transformar essas raízes, colocar consciência, clareza e a frase de solução. Boa noite, gente. Tudo de bom para vocês. Até a próxima live.